A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que têm acompanhado o nosso canal. Amados irmãos, estamos aqui nessa terça-feira para meditar na palavra do Senhor Jesus e hoje vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Isaías, no capítulo 30, o versículo 21, para a glória de Deus. Você que tem a Bíblia Sagrada próxima a você, acompanhe conosco, abrindo ela no livro de Isaías 30, 21, é o versículo desta manhã que vamos ler, que diz assim a palavra de Deus: E os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos ler de novo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta manhã, meu Pai, para a glória do Teu nome. Primeiramente, pedimos ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados, todas as nossas falhas em palavras, pensamento e por obras. Senhor Jesus, visita cada coração nesta manhã, derramando sobre nós, sobre a vida de cada um dos meus queridos que vão acompanhar a palavra de Deus. Senhor, visita a todos nesta manhã, dando livramento, salvando, libertando e transformando para a glória de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, aí está a palavra de Deus para mim e para você. Nós sabemos que não há outro meio para servirmos a Deus. Talvez nós, seres humanos, podemos até encontrar um outro meio, um outro caminho com facilidade, porque o Evangelho, meus queridos, é santo e puro. Então, para Jesus não existe meio termos. Se nós olharmos para Cristo como nosso único Salvador, vamos ver, meus queridos irmãos, que Ele exige da igreja obediência, santidade, temor em nossos corações. E isso muitas das vezes tem afastado de nós, tem feito que muitas das vezes esfriamos ou muitas vezes desanimamos. Mas, meus queridos irmãos, para alcançarmos a salvação, para eu e você alcançarmos o objetivo que é um dia entrar na glória celestial, na cidade a qual o Senhor tem preparado, e já está preparado, melhor dizendo. Essa cidade, meus queridos irmãos, é um lugar onde a igreja vai habitar, onde o choro não mais haverá, onde, meus queridos, minhas irmãs amadas, irmãos amados, não vão mais se lamentar, chorar, ficar triste. Mas é um lugar, meus queridos irmãos, que Satanás conhece e sabe muito bem que é um lugar de glória, um lugar de paz, a qual ele não tem mais o direito de entrar, porque ele de lá já saiu e não volta mais. Mas para mim e para você, existe um lugar glorioso, está preparado, porque o próprio Jesus disse que a casa do meu pai, ou melhor, na casa do meu pai há muitas moradas. Então há morada para todo mundo. Mas para eu e você entrar um dia nessa cidade, nessa morada, nessas mansões, a qual já está pronto, preparado, aguardando a igreja, nós devemos, meus queridos, ter a obediência, a santidade na nossa vida. E meus queridos irmãos, algo que Deus nos dá, uma oportunidade única. Porque se nós perder essa oportunidade, jamais vamos ter outra.
Então o Senhor está dizendo para nós, através da tua palavra, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos ficar com essa parte B desse versículo aqui, ó. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita e nem para a esquerda. Então vejamos, meus queridos irmãos, o caminho da salvação que nos conduz à salvação é Cristo. Então é necessário eu e você trilhar esse caminho reto, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda e para trás também, olhando somente para frente, para o alvo, que é o Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, Satanás, ele sabe muito bem que para ele não tem mais jeito. Então, o que ele vai fazer? Tentar impedir o meu irmão e a minha irmã de trilhar o caminho da salvação. É isso que ele quer, meus queridos irmãos, manchar, tirar a comunhão da igreja, roubar a paz da igreja, tirar o foco da igreja de servir a Cristo. Então, para nós, nos resta o que? Pedir a misericórdia de Deus, orar, buscar a Ele, santificar a nossa vida, porque uma igreja que vai ser arrebatada é aquela igreja que foca o seu pensamento, que foca a sua vida espiritual em Cristo Jesus. Então, Satanás, ele não desiste, ele vai pelejar, ele vai lutar contra você, contra mim, contra qualquer um que serve a Ele, a Jesus, o Senhor das nossas almas. Então, meu amado, minha amada irmã, o que Satanás quer é tirar o foco da tua vida, da minha vida, para que nós percamos a bênção maior. A bênção maior não é o dinheiro, não é a casa própria. Você pode morar até mesmo numa casa humilde, numa casa simples, mas a sua mansão está garantida no momento em que você for fiel ao Deus Todo-Poderoso. Eu e você temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, meus queridos irmãos, está nas nossas mãos. Não está mais nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele vai te salvar, Ele vai me salvar de acordo com o que nós fazemos ou andemos diante dele. Se nós somos crentes, meus queridos servos evangélicos, que servimos ao Senhor Jesus, a nossa salvação só vai estar garantida, depende agora de nós, só vai estar garantida se nós obedecermos a palavra de Deus. Porque a palavra que nós ouvimos, nós devemos guardá-la em nosso coração e também abrir também a nossa boca, nossos lábios, para falar para aqueles que estão em trevas, para que eles venham também ouvir a palavra e trilhar esse caminho da salvação. Meus amados, não é fácil. Se você me perguntar, é fácil, irmão, servir a Cristo? Não, é difícil, porque você vai encontrar no meio dos caminhos tranqueiras, barreiras, empecilho para fazer você parar, porque a nossa vida aqui na terra, ela é passageira, mas também não é um favo de mel. Aqui nessa terra é difícil. Não vamos ter vida mansa. Jesus não ofereceu para nós uma vida mansa. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Jesus quer fazer com que nós andamos neste caminho, servimos a Ele, mas perseverante, sempre olhando para o alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é fácil, meu querido irmão, minha irmã. Você tem lutas, tem dificuldades, tem batalhas travadas. Cada dia da nossa vida é uma batalha travada. É uma luta constante. Mas não desanime. Siga em frente. Porque o alvo
é Cristo, o alvo é os céus. A igreja tem que ser alimentada com a palavra, ser edificado na rocha que é Cristo Jesus. Cristo é uma rocha poderosa, forte, firme, que não se abala. Então eu e você, como igreja de Jesus, temos que estar agarrados nessa rocha, apegado nessa rocha, para a nossa fé não vacilar, para a nossa fé não fraquejar, para que cada dia da nossa vida possamos avançar para alcançar o nosso objetivo. Porque Satanás ele não quer que nós andemos neste caminho. Ele quer que nós saímos, abandonamos, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, mas o foco não é olhar nem para a direita e nem para a esquerda, nem vice-versa. O foco nosso é olhar para Cristo. Ah, irmão, você não conhece a minha luta. Ah, irmã, você não conhece os meus problemas, irmão. Mas sim, eu não conheço, mas Jesus sabe até onde a sua fé vai. E Ele vai cooperar, Ele vai te ajudar para você poder chegar aos céus. Eu sei que é muita luta, é muita batalha, mas o Senhor está trazendo para você uma palavra nesta manhã, dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviares, nem para a direita e nem para a esquerda. Você deve seguir reto, seguir ele avante, não olhando para os obstáculos que está diante de ti, para as batalhas, para o desemprego, para as enfermidades. Isso tudo Jesus vai fazer com que você vença, mas depende de você. Não depende de Cristo, mas depende de você. Claro que Jesus, Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar, mas eu sei que não é fácil. Não tem nada fácil, né, meus queridos irmãos? Nós temos um adversário, nós temos Satanás, mas o Senhor, Ele tem cuidado da igreja. Ele não vai deixar a igreja dele se perder. Por mais que somos pecadores, falhos, cheios de defeitos, o Senhor não vai deixar a sua igreja se perder, mas sim que nós possamos perseverar no Evangelho, em obediência à palavra de Deus, porque os céus, meus queridos irmãos, aguardam a sua igreja. Jesus em breve tirará a sua igreja desta terra, levará para um lugar onde nunca mais você vai se lembrar do seu sofrimento. Mães, pais que choram por causa dos seus filhos, ou a perca de um filho, de um parente, todo sofrimento Jesus tirará da igreja. Quando Ele tirar o teu povo dessa terra, nós não vamos se lembrar de nada mais aqui, porque isso tudo que estamos passando aqui, um dia terá fim. E nós, se formos fiéis ao Senhor, a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós formos fiel ao Senhor, santificar a nossa vida, afastar do pecado, pedir a Jesus para nos ajudar, porque de nós mesmos, nós não suportamos, nós somos fracos. Mas o Senhor é forte. Lembra-se, irmãos, Jesus é forte. E se você está fraquejando, está fracassado, está desanimado, peça força ao Senhor, que Ele vai te ajudar e você vai conquistar a sua vitória no futuro, bem próximo, que é o arrebatamento da igreja. E para você que ainda não aceitou o Evangelho, não aceitou a Jesus, deixo uma palavra para você. Não existe outro caminho.
Para você ser salvo, só existe um caminho. O caminho é Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então Jesus, ele está te alertando, está me alertando, está alertando a todos nós, dizendo que o Senhor é o caminho, é Ele que vai garantir, é Ele que garante que a igreja será arrebatada. E se Ele falou, está falado. Então, não desanime, meu querido, minha querida. Se você está caminhando por essa estrada difícil, por esse caminho que não é fácil, mas olhe para Cristo. Olhe para Jesus, porque esse é o caminho da salvação. Olhe para Ele, só Ele pode fazer uma obra na tua vida. Libertar tua parentela, seus parentes, familiares, transformar a vida dos jovens, transformar a vida de cada um do ser humano na face dessa terra. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo fale cada dia mais em teu coração. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Amém.